noite, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? E hoje, nesse dia mais que especial, em que lembramos e celebramos a morte de Jesus, a sua ressurreição e a vida que nós encontramos no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Efésios 2, a partir do verso 12. E aí, na medida que vocês forem achando, quem quiser ficar de pé para poder participar desse momento de leitura. Efésios 2, 12. Vocês podem acompanhar por aqui também. Esse texto é maravilhoso porque ele revela como que se dá essa união que ocorre entre nós e Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 2, 12 vai dizer assim: Naquele tempo, antes de Jesus, antes de nós o recebermos como nosso único e suficiente Salvador, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E o 3 eu gostaria de ler com vocês. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos ler aqui nessa versão, para todo mundo ler juntos? Só foi um ensaio. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. A cruz, ela nos une de volta ao propósito real, ao plano perfeito, que é Deus se relacionando com a gente. Por meio da cruz de Cristo, a gente pode experienciar como isso é real. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, por seu imenso amor, que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E não somente isso, Pai. Sim, nós temos os nossos pecados perdoados pelo Senhor, mas também nós temos a esperança de viver uma vida com o Senhor eternamente nos céus quando o Senhor voltar. Muito obrigada, Senhor, por essa esperança. Muito obrigada pela salvação que o Senhor nos concedeu por meio do seu Filho, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a Páscoa é onde celebramos a passagem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos chamou para isso, para estarmos no seu reino, para proclamarmos o seu reino. Possamos viver o seu reino, ó Deus, possamos fazer a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo seu imenso amor, pelo seu sacrifício. Amém. Esse louvor, Jeová Jireh, Deus proverá. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Por que temer? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás proteger.
não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Então, por que temer? Temer porque se eu estou guardado por seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Nós somos um povo que cremos no nosso Rei. Jeová Jireh é um termo que se designa para algo que é exaltado. O nosso Rei é exaltado. E nós precisamos louvar o nosso Rei e entender que Ele é o dono do nosso coração. Foi Ele quem nos salvou. Amém? Vamos continuar cantando? Nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus. Esse louvor declara essa verdade. Os céus
o adoramos. O altar da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Vamos adorar, uma só voz. O altar da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso és, não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. O altar da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aqui em Efésios 2:1 vai dizer: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O Senhor nos salvou. Amém? Nós cremos nisso? Nós cremos que nós temos salvação em Cristo Jesus? Amém.
Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê
Valeu. Vamos nos colocar mais uma vez de pé? Nós vamos continuar louvando o nosso Deus. Em ritmo de celebração mesmo, porque é uma notícia boa. Nós temos agora paz com Deus em Cristo Jesus. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Vamos juntos? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Mais uma vez, vamos cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo,
noite, igreja. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas 21. A palavra de Deus nos diz assim, Lucas 21. Aliás, esse momento é o momento do ofertório e que o Senhor Jesus possa estar tocando no coração dos irmãos, para que possa fazer isso com toda a alegria do coração, porque isso é muito importante. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: e olhando ele, e olhando ele, viu o risco, estou certo, doutor? E olhando ele, viu os riscos, lançar as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus o que sobejaram. Eu estou um pouquinho nervosa, irmão, estou muito feliz hoje. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E eu andei pesquisando um pouquinho, e o Senhor diz assim na palavra dele: e a oferta da viúva, temos aqui uma lição de Jesus a respeito de como Deus vê nossas contribuições e donativos. E a oferta que damos a Deus é avaliada não segundo o montante da contribuição, pela quantidade de sacrifício enviado. O rico, às vezes, contribui do que sobra. Não custou nada, nem sacrifício, mas a oferta da viúva custou-lhe todo o que podia. Quer dizer, ela colocou todo o que tinha, que era 2 pequenas moedas, mas ela deu com tanta alegria que ela nem imaginou assim: eu vou dar uma oferta e vou ficar com a outra. Não, ela teve uma alegria tão grande pela obra do Senhor Jesus, que ela não se incomodou, ela colocou tudo. Então, o Senhor que vê o coração, o Senhor está aqui nesse momento e vê a intenção do nosso coração. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor, só em levantar de manhã, poder falar, poder andar. Gente, não tem coisa melhor nesse mundo. Então, a gente temos que ter essa alegria. Eu, particularmente, como eu amo ofertar. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu não era ainda evangélica, mas a minha mãe, ela era de uma igreja de São Gonçalo. Ela ia lá em São Gonçalo, recebia, soltava na igreja do Porto Paraguai e colocava lá o dízimo dela, porque ela dizia assim: esse não é para vir aqui para minha casa, não, que não é meu, não, é do Senhor. Então, eu aprendi muito, muito, muito. Eu tenho uma alegria muito grande em poder fazer isso. E vamos orar nesse momento. Pai de amor, Pai querido, que nós possamos sempre, Senhor Jesus, ter essa alegria, Senhor, no coração de contribuir, Senhor. Pai, também eu te peço que muitas vezes, Senhor, muita gente também tem essa alegria, mas não tem como, Senhor. Mas eu te peço nesse momento, querido Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Senhor, para que todo mundo, Pai, possa contribuir, Senhor, com todo o amor do coração. Senhor, muito obrigada, Pai. E ser, Senhor, com aqueles que pôde ofertar, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para a glória de Jesus, para aquele também que não pôde ofertar, que o Senhor Jesus também esteja nesse momento abençoando, para a glória de Jesus. Amém. Irmão, fica à vontade. Agora o louvor vai cantar. E aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode ficar à vontade. Até o visitante, se quiser, pode fazer isso, que Deus se agrada. Amém?
Vamos nos colocar de pé? Palmas. Com alegria, cantando ao Senhor. Porque na cruz Ele venceu a morte. Vamos juntos, glória e majestade. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, canções de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. No início. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Jesus venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, canções de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. E livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, canções de alegria. Nos convém louvar-te, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, canções de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. 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 Amém. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Som. É isso. Além do rio azul, as ruas são de ouro
estás. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor,
Jesus ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. E hoje nós paramos nesse momento tão especial para celebrar o nosso Deus. O nosso Deus que vive e reina para sempre. O nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Papai e mamãe, você vai liberar o seu filho agora até 11 anos para ir lá em cima. Mas daqui a pouco o Ministério Infantil vai trazer novamente, porque na celebração da ceia do Senhor, no final da mensagem, as crianças devem estar aqui para participar desse momento da ceia do Senhor, a qual é muito importante para elas também. Ainda que não consigam entender biblicamente todo o sentido, começa a aprender aqui, participando, estando do seu lado, papai e mamãe, estando junto com a igreja, na comunhão da igreja, aprendendo esse momento, aprendendo a celebrar a vitória na cruz do Calvário, a vitória sobre a morte. E nós, a Igreja de Cristo, com a responsabilidade de anunciar a salvação até que Ele venha. Louvado seja Deus por isso. Que momento lindo da igreja, momento especial vendo esse lindo coral cantando, vendo as crianças também adorando a Deus, juntos, os nossos filhos aqui servindo ao Senhor. Olha que coisa linda, é de arrepiar, é uma coisa muito bonita, e louvamos a Deus por esses momentos tão especiais que Ele nos dá. Meus amados, é muito bom ser igreja de Cristo. É um privilégio, é um presente de Deus, a qual nós não merecemos. Mas porque Ele ressuscitou, porque a sua graça é real em nossa vida, nós podemos desfrutar desse privilégio de sermos a igreja dEle e celebrar o nome dEle nesses momentos tão lindos que Ele nos proporciona. É um privilégio, é uma bênção estar aqui, vivendo isso. Então desfrute desse momento. Viva esse momento com toda intensidade, que é o momento do Senhor na vida da sua igreja. E louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus. Eu quero estar orando agora, mais uma vez, antes de iniciar a mensagem, daqui a pouco celebrando a ceia de Cristo. Nós vamos passar um vídeo, vamos orar, vamos passar um vídeo, vamos ler o texto e vamos refletir também na palavra de Deus, nesse dia tão especial para nós como povo dele. Abaixe sua cabeça, por gentileza, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, como é precioso ver a sua igreja reunida, cantando louvores ao Senhor, adorando o nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque assim como foi cantado, aquele lugar era nosso, aquela coroa de espinhos era nossa, porque cruz é lugar de pecador, cruz é um lugar maldito, reservado para os piores dos pecadores, não para Cristo, mas para nós, que erramos contra o Senhor. Mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar, se fez maldito em nosso lugar, para nos dar a salvação e a vida eterna. Ah, Senhor, realmente o nosso Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Porque nessa ação substitutiva do Senhor, o Senhor nos deu a salvação e a vida eterna, morrendo em nosso lugar. E deixou bem claro, no domingo pela manhã, que a morte não tinha poder suficiente para prender o nosso Jesus no túmulo. Mas o nosso Jesus ressuscitou, venceu a morte. E diz que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. E nós cremos no Senhor Jesus que venceu a morte. Por isso, ó Deus, entendemos que esse momento é um privilégio para nós. É uma alegria muito grande, porque nós não merecíamos viver isso.
Não merecíamos a vida eterna, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Morreu em nosso lugar o nosso Senhor Jesus. E agora nós paramos para celebrar o nome do Senhor na unidade da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Obrigado, ó Deus. O nosso coração fica radiante, palpitante de alegria, ó Deus, quando o Senhor nos dá essa oportunidade, esse privilégio de adorar a Ti, por quem Tu és. E olhando para tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós vemos que não somos nada, mas que a Tua graça nos alcançou pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e podemos celebrar a vida, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai. Receba tudo que está acontecendo nesse lugar como uma adoração que sai do profundo do nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus morreu e ressuscitou e deu a vida eterna para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver um vídeo. Apaga as luzes, por gentileza. E vamos refletir na palavra de Deus. It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning, and evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming.
O domingo chegou. Ele vive e reina para sempre. A sexta-feira passou. Parecia que o mal tinha triunfado. Parecia que Satanás tinha vencido. O rei morreu. O Filho de Deus. Tanta gente morreu. E Jesus também morreu. E agora? Mas a diferença é que o domingo chegou. Aquela manhã de domingo. Aquela manhã de domingo. É ali que está baseada a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Ele ressuscitou. Aquela pedra no túmulo não foi suficiente para prendê-lo. Aquela cruz, aqueles pregos que foram cravados no seu corpo não foram suficientes para prendê-lo. O mal não teve força suficiente para prendê-lo. E o nosso maior inimigo, o inimigo universal, a morte, que é consequência do pecado, que é salário do pecado, a morte foi vencida em Cristo Jesus. Porque o domingo chegou. O domingo chegou. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, crucificado, sem haver nenhum pecado. O Cordeiro de Deus vive e reina sempre. Amém, igreja? Por isso celebramos com alegria. Porque Ele vive e reina para sempre. E eu e você, que cremos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida para Ele, que verbalizamos, declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, também desfrutaremos da vida eterna. Porque o domingo chegou. Ele não está aqui, é o tema do sermão. Ele não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Então hoje, domingo de Páscoa, mas não somente nesse domingo, a nossa vida, a nossa caminhada deve ser celebrada, porque Ele ressuscitou. O domingo chegou, e eu e você, que cremos em Cristo Jesus, entregamos o nosso coração para Ele, deixamos Ele ser o nosso Senhor e Salvador, reconhecemos publicamente, através do batismo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que um dia nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, respondemos ao chamado do Espírito Santo, fomos convencidos de que somos pecadores e que a única maneira de gozarmos a vida eterna era somente confiando nesse Jesus que morreu e ressuscitou, entregando nossa vida a Ele. Nós celebramos a vida, porque temos a certeza da vida eterna, não por mérito nosso, mas porque o domingo chegou, Ele ressuscitou e a nossa vida pertence a Ele que venceu a morte. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Marcos capítulo 16, versos de 1 ao 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse.
assim essas mulheres recebem a notícia que logo se propaga, dizendo que o túmulo estava vazio, que ele não estava lá, que ele havia ressuscitado, que ele havia vencido a morte. Nessa introdução eu te pergunto, qual foi a origem, qual foi o local que você recebeu a melhor notícia da sua vida? Ou quais foram os locais, ampliando um pouco mais, que você recebeu as melhores notícias da sua vida? De onde veio? Qual foi a origem? Talvez nesse momento agora você esteja pensando, você que é esposa, pensando naquele dia que hoje seu esposo, que naquele dia ele veio com uma caixinha, com uma aliança, se abaixando assim diante de você, falando assim, quer casar comigo? Inesquecível, não é? Talvez tenha sido naquele dia em que veio a notícia, em que um médico chegou e falou, olha, sua filha nasceu. Uma menina linda. Então talvez tenha sido do hospital o local da sua melhor notícia. Talvez você que já vinha lutando por um tempo, tentando engravidar e não conseguia, vai no médico, vai no outro, faz esse exame, faz aquele exame, isso, aquilo. De repente chega um momento quando você faz o exame, você olha, você começa a sentir talvez alguns sintomas, quando vai no médico, vai fazer o exame, quando chega o resultado, está grávida. Que notícia maravilhosa. Que notícia boa. Talvez seja daquele escritório, quando você estava desempregado já há um bom tempo, um aperto em casa, um aperto para pagar suas contas, um aperto para ter o pão sobre a mesa, um aperto, uma dor no coração quando seu filho chorava querendo leite e você tinha que pedir emprestado a alguém, tinha que conseguir com alguém porque você não tinha como comprar. Talvez tenha sido naquele dia em que aquela empresa te ligou. Olha, vem aqui amanhã. Vem fazer uma entrevista amanhã. Tem uma vaga aqui para você. Talvez tenha sido ali. Aquele lugar da sua melhor notícia. Talvez tenha sido na internet, quando você estudou tanto para aquele concurso. E você acessou no dia lá aquele site, estava lá seu nome na lista, aprovado. Que notícia boa! Valeu a pena tantas noites mergulhado no livro, estudando, tantas horas queimando lá, estudando lá para poder conseguir passar naquela prova. Talvez sua melhor notícia tenha vindo daquele laboratório, quando você estava ansioso, preocupado com aquele exame, e o exame deu negativo, não acusou nada. Talvez tenha sido na igreja, quando aquele dia tão esperado, que você planejou tanto tempo e agora você ouve o pastor falando, eu vos declaro marido e mulher. Você agora é uma mulher casada, é um homem casado, daquele momento em diante, uma nova vida, é a sua família. E você sonhou tanto por aquele momento. E talvez algum outro motivo que eu não esteja falando aqui, não esteja lembrando, e seja algo muito particular seu. E você faz agora puxa na memória e vê tantos momentos e tantos lugares que você recebeu notícia boa. As melhores notícias da sua vida. Pessoas que foram usadas por Deus para trazer boas notícias, locais específicos em que você ouviu ou viu a sua boa notícia. Mas eu digo para você, e eu te garanto isso, não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus, que a melhor notícia que você recebeu na vida, ela veio de um túmulo vazio.
toda boa notícia que você recebeu na vida, nenhuma das boas notícias, das melhores notícias que você recebeu na vida, nenhuma delas supera a melhor notícia que veio de um túmulo, do túmulo vazio. O túmulo de Jesus. Tenha certeza que esse é o lugar em que trouxe para nós a melhor notícia que uma pessoa poderia receber. Porque justamente pelo fato de ter recebido essa melhor notícia vinda de um túmulo, justamente por haver essa boa notícia, você foi capaz de receber as outras boas notícias da sua vida. E outras que ainda você vai receber. Eu quero crer nisso. Tudo teve uma origem. A boa notícia do túmulo, a melhor notícia que você poderia receber. E o fato de ter existido essa boa notícia, nós podemos desfrutar das outras boas notícias na vida. Essa boa notícia que veio de um túmulo. A melhor notícia que o mundo já ouviu veio do túmulo vazio de Jesus. Tenha certeza disso. Aí você vai lembrar da notícia boa, quando seu filho nasceu, quando o resultado do exame deu negativo, quando você recebeu um convite de emprego, quando você passou no concurso, quando você se casou, quando você recebeu as boas notícias da vida. Porque primeiramente você recebeu essa notícia, que o túmulo estava vazio. Sem a ressurreição, se não houvesse a ressurreição, o evangelho teria terminado como más notícias. Se o túmulo não estivesse vazio, o mal teria triunfado. Satanás teria vencido. Mas o domingo chegou. A boa notícia chegou. É interessante que nós associamos, e isso é legítimo, associamos o túmulo a notícias ruins, a dor, a sofrimento, a perdas, e é legítimo. Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, a maioria não gosta de estar no cemitério, mas precisamos estar lá. Não gostamos de estar próximos de um túmulo, mas muitas vezes precisamos de estar lá. Racionalmente falando, jamais imaginaríamos que a melhor notícia viria de um túmulo. Um túmulo qualquer, não. O túmulo de Jesus, que está vazio. Para quem crê no verdadeiro evangelho, reconhece que foi de lá que veio a melhor notícia. E nós reconhecemos isso. Por isso estamos aqui nessa noite celebrando o túmulo vazio. Celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Porque Ele ressuscitou. E porque o túmulo está vazio, nós podemos desfrutar, vivenciar, viver tantas coisas boas na nossa vida. Tanta coisa boa na nossa vida. Então isso é motivo, eu quero destacar o primeiro ponto, isso é motivo para amar a Jesus acima de todas as coisas. Amem a Jesus acima de todas as coisas. Porque o túmulo está vazio. Olha o verso 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Essas mulheres foram as primeiras a descobrirem o que havia acontecido. Foram as primeiras a verem que o túmulo estava vazio. A começar de Maria Madalena. Essa mulher que já foi tão usada, abusada por demônios, agora liberta por Jesus, ela foi uma dessas mulheres. E elas saem correndo para espalhar a boa notícia. Porque boa notícia, a gente não gosta de espalhar. A gente não pega logo o telefone, a gente não passa logo mensagem, não usa logo as redes sociais, não usa o WhatsApp, não procura ligar para as pessoas. Olha, estou grávida. Olha, consegui um emprego. Olha, eu vou ser papai. Olha, o exame deu negativo. Olha, eu passei naquele concurso. Essas mulheres fizeram isso.
Saíram correndo, olha, ele ressuscitou, ele não está lá. O anjo falou com a gente. O corpo dele não está lá, ele ressuscitou. Essas mulheres, elas assistiram Jesus durante o seu ministério. Essas mulheres estiveram com Jesus no Calvário. Essas mulheres acompanharam o seu sepultamento. E agora, nas primeiras horas de domingo, elas vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. Vão lá. Elas foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegarem no sepulcro. Mulheres de Deus, é impressionante quando mulheres de Deus que amam a Jesus, o que elas são capazes de fazer. As últimas a saírem do Calvário, as primeiras a chegarem no sepulcro. Por quê? Porque elas queriam ainda fazer um gesto de amor com Jesus, queriam ungir o seu corpo. Elas amavam a Jesus. Amavam a Jesus. Elas queriam ungir o corpo de Jesus e foram até lá. É como, por exemplo, contextualizando um pouco e guardando as devidas proporções, é como se alguém hoje quisesse levar flores ao túmulo de uma pessoa querida. Isso deve ser respeitado. Prestar algum tipo de homenagem é uma atitude da pessoa. Isso deve ser respeitado, independente de qualquer coisa. Mas elas tinham uma grande preocupação. Quem vai tirar aquela pedra? Como assim? Quem iria remover? Eram necessários cerca de mais ou menos 20 homens para remover aquela pedra no braço. Como elas conseguiriam isso? Mas elas foram lá. Elas foram lá. Chegando lá, viram que era uma preocupação desnecessária. A pedra já estava removida. O anjo havia removido a pedra, não estava lá. E quando olha, o túmulo está vazio. A questão é que aquele anjo não removeu a pedra para deixar Jesus sair. Não foi para deixar Jesus sair, mas para demonstrar que Jesus já não estava lá. Quando a pedra foi removida, Jesus já não estava lá. Ele já estava com o corpo glorificado. Não precisava ninguém remover a pedra para Jesus sair. Essas mulheres deram exemplo de amor e de cuidado. O tempo todo com Jesus, no ministério de Jesus, na vida de Jesus, no seu ministério, elas estavam sempre ajudando Jesus. E agora desejavam cuidar do seu corpo até na própria morte. É impressionante esse instinto, muitas vezes materno, esse instinto de mulher, algo que Deus inseriu na alma da mulher, de cuidar daqueles que ela ama. É algo lindo que Deus deu à mulher, e quando a mulher de Deus sabe exercer isso, vive esse amor verdadeiramente, ela cuida com tanto carinho, faz toda a diferença na vida daquelas pessoas e daquilo que Deus colocou para ela, porque ela sabe, porque ela ama a Deus e glorifica a Deus cuidando da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, da sua igreja. Ah, mulheres, Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Vocês são bênçãos em nossa vida, na vida da igreja. Um exemplo de amor. Que eu e você, homens e mulheres, sejamos exemplos de amor a Jesus em toda a nossa vida. Que você seja um exemplo de amor a Jesus em toda a sua vida. Elas deixaram esse exemplo. Seja esse exemplo de amor a Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então tenha atitudes de amor, de gratidão, de serviço a Jesus. Você, minha irmã. Você, meu irmão. Tome o exemplo dessas mulheres que queriam cuidar de Jesus. Cuidaram dele em vida e queriam cuidar do corpo dele, mas ele não estava lá. Cuide das coisas que Jesus coloca em suas mãos para fazer. Cuide da sua família. Você vai prestar contas da sua família ao Senhor.
Você homem, você mulher, marido, esposa, cuide da sua família, cuide do seu ministério, cuide da sua vida de adoração. Está sendo bem cuidada? Tudo que Jesus colocou em suas mãos, se você faz é por amor a Ele, então faça o melhor, porque é para Ele. Todo serviço para Jesus que você se prontificou a fazer, faça sempre da melhor maneira, porque Ele merece o melhor de nós, porque Ele vive e reina para sempre, porque Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Segundo, o poder da ressurreição de Jesus sustenta a igreja. Meus amados, o túmulo vazio de Cristo foi o berço, o ponto de partida da existência da igreja. Se a igreja existe hoje, se existe um povo salvo hoje, em que não está mais submisso ao domínio da morte, mas que tem a vida eterna, foi porque Ele ressuscitou. Se essa instituição que nunca será falida, que é a igreja, se essa instituição existe, o povo de Deus, não estou me prendendo a uma instituição, a um local, mas o povo de Deus, aquele que tem sua vida entregue a Jesus, se existe a igreja de Cristo, é porque o túmulo de Cristo está vazio. Se a igreja existe, é porque a ressurreição aconteceu. Se não fosse a ressurreição de Jesus, não existiria a igreja de Cristo. William Barclay disse o seguinte: a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Porque Jesus ressuscitou. Porque a igreja está nesse mundo pregando o evangelho de salvação? Porque Jesus ressuscitou. Porque todos os dias pessoas são salvas, os seus pecados são perdoados, porque Jesus ressuscitou. Porque pessoas se batizam, pessoas se convertem, porque pessoas exercem dons, talentos, ministérios abençoados para a glória de Deus, porque Jesus ressuscitou. É o poder da ressurreição de Jesus que sustenta a igreja. E a igreja crê nisso, é isso que a igreja prega, é nesse poder que a igreja vive, é no poder da ressurreição de Cristo. Se a igreja está de pé, se a igreja está viva, é porque Cristo ressuscitou. É o poder da ressurreição que transforma as pessoas. O poder da ressurreição de Jesus Cristo é o que toca no coração do homem e fala: você é um pecador, mas tem solução para a sua vida. A graça de Jesus, ela está disponível para você. Talvez alguém diga: mas Deus, eu já fiz tanta coisa errada na vida, eu tenho um coração tão duro, já fiz tanta besteira, o Senhor não vai me perdoar. Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou, não há pecado, não há qualquer tipo de sujeira que você possa ter cometido, que não há perdão para a sua vida. E que Ele viva e reina para sempre na sua vida. Você que talvez ainda não tenha se acertado com Jesus. E oramos para que seja nessa noite, se for o seu caso. É o poder da ressurreição que transforma as pessoas. Pessoas desesperadas muitas vezes em pessoas esperançosas. Porque muitas vezes o desespero bate a porta na nossa vida. Mas a ressurreição de Jesus nos traz a paz, nos dá essa esperança, porque esperamos no Senhor. Porque Ele venceu a morte. Porque Ele ressuscitou. A igreja pertence ao Cristo que esteve morto e está vivo. E não ao Cristo que esteve vivo e está morto. Jesus vive, essa é a nossa pregação, esse é o ensino da igreja, é nisso que a igreja crê. Ele está vivo. E sem a ressurreição de Jesus não haveria igreja, pois a ressurreição de Jesus é o coração da nossa fé. Se você crê em Jesus, é porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. É o poder da ressurreição de Cristo.
A igreja é a comunidade da ressurreição. Meus amados, nós somos a comunidade, o povo de Deus, sem mérito algum. Mas porque houve a ressurreição, nós podemos declarar, dizer que somos essa comunidade da ressurreição. Imperfeitos? Sim, somos imperfeitos. Mas alcançados pela graça de Deus, podemos dizer e declarar, somos a comunidade da ressurreição, porque nós cremos no poder da ressurreição de Cristo. Por que isso? Porque a morte não tem a palavra final. Não é ela que tem a palavra final. Não é a morte quem dá a última palavra. A morte perdeu. Perdeu. A morte morreu. Na morte de Cristo, na ressurreição do Senhor Jesus. A morte foi derrotada. A morte foi derrotada. Amém, igreja? A morte foi derrotada. 1 Coríntios 15, verso 54. Tragada foi a morte na vitória. A morte foi derrotada. Para quem olha de fora, e talvez alguém aqui tenha um dia tenha olhado de fora também, esse povo é meio doido. Pleno domingo, dia de descanso, trabalhou a semana inteira. Esse povo vai cedo para a igreja. Esse povo fica meio-dia com fome ensaiando. Esse povo fica lá sentado, ouvindo um cara lá na frente falando umas coisas meio de outro mundo assim, um tal de céu. Que loucura é essa? É domingo. Vamos sair, vamos bagunçar, vamos curtir a vida. Mas quando a cegueira espiritual cai, as escamas dos olhos espirituais caem, o Senhor mostra para nós a verdade. A gente vê que não há lugar melhor, não há vida melhor do que servir a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, e tudo que nós fazemos para Ele, nada se compara a tudo que Ele fez por nós, e fazemos por amor, por gratidão, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, e nele nós também temos a vitória sobre algo que nós não tínhamos condições de vencer por nós mesmos. Somente Jesus poderia vencer a morte, e nele também nós vencemos a morte pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. O túmulo não é o fim da nossa existência. O túmulo não é o fim da nossa existência. E terceiro e último, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas com uma festa. É por isso que a gente celebra. Ele ressuscitou. Não terminou com funeral. A cruz não é o fim da história. O plano de Deus não terminou na sexta-feira da paixão. Não terminou na sexta-feira. O plano de Deus não se findou na sexta-feira. Nós vimos no vídeo, é sexta-feira. Se findou ali? Não. O plano de Deus não se findou na sexta-feira. Por quê? Porque ainda viria o domingo da ressurreição. O plano de Deus iria se cumprir, e Cristo ressuscitou. O nosso Redentor não está no túmulo, e isso é motivo para comemorar. É por isso que nós, como igreja, nós nos alegramos, nós celebramos diante das lutas da vida. Existe uma alegria que não dá para a gente descrever na nossa alma. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Entregamos nossa vida a Ele. Ele não está no túmulo, porque o túmulo está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda. Você pode visitar o túmulo de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o de Jesus está vazio. Porque Ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 17 ao 22. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão
vivificados em Cristo. Nenhum poder pôde deter o Filho de Deus. Nenhum poder. A ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Deus. Ressurgiu para que nos desse vida e restaurasse a nossa comunhão com Ele. Aqueles mesmos discípulos que prometeram fidelidade até a morte e depois fugiram, são alvos do cuidado restaurador de Deus. Percebam o amor de Deus. Mesmo com aqueles que o abandonaram, o Senhor Jesus não deixou de amá-los. Marcos 16, verso 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E a Pedro, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus deixa bem claro nesse texto. Fala para os discípulos. E diga para Pedro também. Que eu estarei lá. Que eu vou adiante para Galiléia. Perceba o cuidado de Jesus com aquele que negou a ele. Pedro. E Pedro foi o grande homem de Deus, o grande líder da igreja. Jesus está sempre à frente para reconciliar. Chamar de volta para a sua presença, restaurar a relação de intimidade com Ele e cear com Ele. Jesus está sempre à frente, chamando para a presença dEle. Eu queria orar nesse momento antes de celebrar a ceia. Por favor, baixe a sua cabeça. Você que está afastado do Evangelho, está longe de Cristo, você que talvez não tenha ainda um compromisso com Cristo, eu quero te convidar nessa noite a crer no poder da ressurreição de Cristo, entregar sua vida a Ele e dizer: sim, Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador. Há alguém nessa noite, segura um pouquinho as crianças aí, há alguém nessa noite, por favor, há alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, alguém que está afastado do Evangelho, há alguém que está longe da igreja, longe de Cristo, quer se reconciliar com o Senhor. Levanta a sua mão, por gentileza. Alguém, algum visitante que está longe de Cristo, quer se reconciliar com a igreja, se reconciliar com Cristo, melhor dizendo. Há alguém que está afastado do Evangelho. Jesus ressuscitou e é um tempo de reconciliação. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está você e o Senhor? Como está você e Deus? Você tem uma vida com Cristo? Então quero te convidar, nesse momento antes da ceia. Você e o Senhor, quer se acertar com Jesus, entregar sua vida a Ele? Há alguém? Levanta a sua mão que eu vou orar pela sua vida. Quer se reconciliar com Cristo? Não há? Jesus está te convidando, te chamando nessa noite. Que se há algum visitante aqui que está longe de Jesus, hoje é uma noite de salvação e reconciliação. Há alguém? Levanta a sua mão que eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar pela igreja nesse momento e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus, obrigado porque Jesus ressuscitou. Obrigado porque Ele vive e reina para sempre. Senhor, eu não sei se há alguém aqui nessa noite que está afastado do Evangelho e está com o coração duro resistindo à voz do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, quebre esse coração de pedra e dê um coração de carne sensível à Sua voz. E haja um compromisso com o Senhor. Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor não quer que ninguém morra longe de Ti, mas que tenha vida eterna para sempre com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor também faz conosco. Traga de volta aquele que está longe, Senhor. Traga de volta aquele que está afastado do Senhor. Toque nesse coração. E que, ó Pai, se houve ou se há alguém que foi tocado pelo Teu Espírito nessa noite, que depois possa me procurar para a gente conversar e orar junto, em nome de Jesus. Obrigado pela salvação, Deus. Obrigado pela vida eterna. Queremos Te adorar, Te agradecer e Te bendizer.
Em nome de Jesus. Obrigado porque Jesus ressuscitou. E agora celebramos a ceia de Cristo, a ceia do Senhor, a ordenança do Senhor Jesus, a qual a tua igreja se reúne em adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, para cultuar a Ti e celebrar a vida, a salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.